Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, saiu o relatório gerencial de janeiro, nós estamos aqui em março, saindo o relatório gerencial de janeiro, saiu ontem de ontem, tá? Não foi hoje, do TOR de 11. Vamos dar uma olhada para ver o TOR de 11. Já de antemão, digo assim, tanto o Versalhes quanto o TOR de 11 estavam antes fazendo antecipação de lucro contábil, distribuindo mais que o caixa. E os dois, nos seus relatórios de dezembro, falaram que iam parar de fazer isso, iam começar apenas a distribuição do lucro caixa. Agora, bora ver, TOR de 11, será que fez a distribuição só do lucro caixa ou distribuiu mais do que o que recebeu de dinheiro? E por que ele fez isso nesse caso? Vou começar olhando aqui os dados dele no Fundos Explorer, que caiu bastante a cota. A cota chegou a R$ 5,59, e esses 5 centavos que foi pago já dá um rendimento de 0,95%. Nesse preço está um bom rendimento, gente. Mas quando a gente olha em relação ao valor patrimonial, o dividend yield é muito baixo, já que o valor patrimonial está quase R$ 14, o PVP dele está 0,49. Se você olhar o histórico de dividendos, cuidado, porque ele entrega uma média de dividendos alta, uns 17%, mas a tendência é não ter mais esses dividendos. Por quê? Porque agora eles não vão mais fazer antecipação de resultados contábeis como vinham fazendo antes. E com isso pagavam os dividendos um pouquinho mais gordos. Aí agora vai continuar mais ou menos só do lucro caixa, a não ser que as equities, que a gente vai ver daqui a pouco, comecem a performar. Quero mostrar aqui que o valor patrimonial dele vem desde aqui, do auge de junho, vem caindo. Estava lá em junho R$ 14,31, ele vem caindo para hoje está R$ 13,99. Olhando aqui o relatório gerencial, que foi referente a janeiro, terça-feira agora ele anuncia proventos novamente, formou 5 centavos por cota. E nos comentários do gestor, que eu sempre digo que a melhor parte é essa, o Tordesilha distribuiu 5 centavos referente ao resultado de janeiro, representa o dividend yield de 0,3% em cima da cota patrimonial, foi o que eu falei. Em relação à cota de mercado, o dividendo está bom, mas é porque a cota caiu muito. Em relação ao patrimonial, o dividendo está devagar. Dentre as movimentações de janeiro, a única coisa que foi feita foi aporte na carteira de equities, aporte em equities em carteira. Gente, equities, para quem não sabe, são sociedades de propósitos específicos, são essas empresas que constroem determinados prédios, ou no caso aqui são as multipropriedades. E elas precisam de dinheiro no decorrer do tempo. O TOR de 11 acaba liberando dinheiro para elas. Após solicitação de contraparte, o prazo de pagamento dos valores das vendas dos 9 apartamentos localizados no condomínio Vila Jardim, em Manaus, foi prorrogado para 30/10. Aqui, uma prorrogação de pagamento, então um financeiro a menos. O lote metro quadrado anunciou uma distribuição de 3,8 centavos por quarto, o Tord recebeu 1,9 milhões de dividendos, recebeu muito dividendo. Esse valor representa para os cotistas Tordesilha um resultado caixa de aproximadamente 5 centavos por cota. Então, só desse lote por metro quadrado, que até então nunca tinha pago dividendos, pagou pela primeira vez, já deu 5 centavos por cota para o TOR de 11. Então, nesse mês, o TOR de 11 fez os 5 centavos, nem foi do CRI, foi dos fundos imobiliários que ele investe. Em relação às equities, as elevadas taxas de juros e de inflação, junto com o aumento da decorrência da concorrência devido aos lançamentos, impactaram a quantidade de distratos durante o último mês do ano. Alguns empreendimentos estão em processo de reestruturação dos cronogramas de obras, de forma que seja possível equacionar disponibilidade de caixa junto às possíveis melhorias do projeto, ou seja, eles vão ter que botar mais dinheiro nesses projetos. A expectativa é que no início do ano os empreendimentos recuperem uma parte dos distratos devidos ao alto volume de turistas. Então, eles estão vendo para ver se consegue vender mais para recuperar.
O DRE pode falar o que foi da RCAP, mas a RCAP tenta ser o mais transparente possível. Ela realmente é a única que coloca regime caixa e regime com competência detalhadamente. Eu já vi gente que coloca regime e competência detalhada e coloca em uma linha só o regime caixa. Mas os dois detalhadamente, a RCAP é a única que eu vejo isso. Se vocês conhecerem isso em outra gestora, coloca nos comentários aí, porque eu vou lá dar uma olhadinha. Mas eu só conheço a RCAP faz isso e eu acho que isso faz ficar mais transparente. Estamos aqui em janeiro de 2023. Janeiro de 2023, eles tiveram um resultado de 2.914.000. Resultado total das receitas. Aí você tira as despesas, deu 1.651.000. Então, 2 milhões, perdão. Tá? 2.651.000 reais foi o resultado, tirando as despesas. Quanto eles distribuíram? A distribuição foi 1.753.000. Ou seja, Tord 11 distribuiu 889.000 reais menos que o seu resultado caixa. Então, pela primeira vez, há um bom tempo, ele vem, acho que a última vez tinha sido em agosto, exato, foi em agosto, a última vez que ele fez um resultado caixa, que ele guardou financeiro, o Tord 11 está fazendo reserva caixa. Agora, o que ele fez com essa reserva caixa? Vocês viram que ele fez aporte em equity, né? Ele pode ter, sim, pego essa reserva de caixa e ter feito um aporte para diminuir essa reserva, diminuir o que ele está utilizando do financeiro que está para frente ainda para receber. Porque a distribuição, quando a gente olha aqui os totais distribuídos e a reserva acumulada contábil, a gente tem aqui uma reserva acumulada negativa de caixa. Então, quer dizer que ele distribuiu mais, no acumulado, mais 14 milhões a mais do que o caixa. Enquanto a reserva acumulada contábil está em 139 milhões. O que significa isso? A reserva acumulada contábil foi valorizado os ativos que ele investe, mas não tem dinheiro desses ativos para ele. Do dinheiro, ele distribuiu 14 milhões a mais. Bastante coisa. E dessa vez aqui, para diminuir esse tanto a mais, ele botou lá 899.000. Começando aí a dar uma melhorada no Tord 11. Eu já gostei, começou a performar algo que não estava performando. Se a gente olhar aqui, o caixa dele está em 0,03%. Não, isso aqui é o imóvel. O caixa dele está em 0,46%. Aumentou, né? No mês passado estava um pouquinho menor. Vou pegar o caixa do mês, o relatório do mês passado, para mostrar para vocês, relatório de dezembro, né? Nós estamos de janeiro, para mostrar para vocês quanto estava o caixa antes. O caixa estava 0,36%. Quanto está o caixa agora? 0,46%. Aumentou o caixa em 0,10%. Está fazendo caixa porque precisa ter um pouco mais de caixa, eventuais novos aportes que precisam ser feitos nas equities. Se você olhar por status, 46,3% da carteira performa, já gerou alguma renda para o fundo. 53% ainda não gerou nenhuma renda para o fundo da carteira. É por isso que ele é tão descontado do seu valor patrimonial. Você pode ver que o preço atual é condizente, o PVP dele é condizente com isso aqui, 46% que performa. Olhando os CRIs, lembrando que CRI da carteira é só 17,2%, o resto tudo é fundo imobiliário de equity e 42% diretamente investido em equities, 17% apenas CRIs. Eles têm CRIs muito subordinados, que são bem arriscados, e GPM mais 18, IPCA mais 11 e taxa de pré-fixado de 10%. 92% é indexado ao IPCA, que é o maior indexador dele. Se a gente olhar aqui todos os CRIs, que são esses CRIs aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dos 8,
estão metade, 50% com luz vermelha. O que é luz vermelha? A razão PMT e a razão saldo devedor estão menores que 100%. Kiko, isso aqui preocupa? Se houver, às vezes, é um descasamento apenas do mês, por isso que está menor que 100%. Mas, na verdade, tem o seu limite ali, cada uma tem. Às vezes, pode ser apenas um descasamento do mês, do dia que foi feito o levantamento, e ainda não tinha feito o depósito para repor a razão, tanto a razão PMT quanto outra. Pode ser isso, mas chama atenção o fato de estar metade com bolinha vermelha no CRIs, mas é só 17% do patrimônio do fundo, tá, gente? Olhando os fundos imobiliários que ele investe no Devan, fundos e fundos. Esse aqui até performa, mas é só 0,69% do patrimônio. O IC, loteamento e recebíveis, que ainda também de vez em quando performa, 1,74% do custo. E o lote metro quadrado, que foi esse que deu essa grana toda, aí, mais de 5 centavos por cota, é 10,88% do fundo. Ele investe no Serra Verde com 22,71%. Faz tempo que o Serra Verde não performa, mas já performou no passado. E o XBXO11, ele investe, que é a feira da madrugadinha lá, do shopping Feira da Madrugada, do circuito de compras, ele investe 4,18% do seu patrimônio nesse fundo. Já as equities que ele tem 4 equities. Ele tem 4 equities. E eram 5, já vou explicar porque uma saiu daqui, e dessas equities aqui, elas não estão performando. Elas não estão gerando renda. E agora aqui nós temos 9 apartamentos à venda, e temos agora a venda na participação no Moto by Hilton. Você lembra que o Moto by Hilton era uma equity que estava construindo? Agora ele está à venda. Já vendeu e está a receber. Aqui também já vendeu e está a receber. Então, é portfólio a receber. Ele já vendeu esses dois e está para receber. Significa 2,87%. Então, são dois que vão performar. Mas como a gente leu lá no começo sobre o Vila Jardim, vai receber só em mês 10, né? Então, vai vir esses apartamentos aí, só lá 30/10. Então, quem sabe lá no mês 11 ou 12 vem um provento mais gordo da venda desse apartamento. Já em relação à venda do Moto by Hilton, eu não vi nem no relatório do mês passado, nem no relatório desse mês, referendo quando é que vai receber isso aqui. Nem saiu fato relevante. Tá certo? Pessoal, esse é o relatório do TORD 11. Eu acho, assim, eu confesso a vocês que eu fiquei motivado pelo fato de eles estarem distribuindo somente o caixa e fizeram até reserva caixa e distribuíram 5 centavos. É melhor fazer uma distribuição pequena e o fundo se manter saudável do que uma distribuição grande e contar com o ovo antes da galinha botar, porque é o fato de estar no CRIs, a inflação, os juros, mas não gerou dinheiro caixa ainda, é muito arriscado fazer essa distribuição. Então, nesse caso, para mim, o TORD 11, por estar distribuindo somente caixa agora, está fazendo uma melhor gestão. Minha opinião, tá? Lembrando que esse vídeo não é uma indicação de investimento, esqueci de falar no começo do vídeo, mas não posso deixar. É apenas uma leitura do relatório gerencial com essa pitada de opinião que eu dei no final aqui. E parabéns pela RCAP. Falta só dizer e falar um pouquinho mais sobre essas vendas para a gente saber qual foi o lucro que teve nessas transações, tá certo? Obrigado e até a próxima, pessoal.